E o dia hoje amanheceu como cheio de neblina, assim como o coração de milhares de pessoas que ainda não sabem o que vai ser da vida delas daqui pra frente. O cenário aqui continua tenso, nublado. Você sabia que, além de todas as regras impostas pelo novo presidente, o estado onde você mora nos Estados Unidos define muito das coisas que vão acontecer com você, direta ou indiretamente? Eu sou Marina na América. Eu moro aqui nos Estados Unidos há 21 anos, especificamente no estado da Flórida. Sabe aquele lugar lindo, maravilhoso, onde a Disney tá localizada? Pois é aqui, um lugar onde muitos sonhos são realizados e muitos pesadelos estão sendo instaurados. Pois é, aqui na Flórida, o governador atual não gosta de imigrantes, de jeito nenhum, não gosta, e foi declarado, essa insatisfação dele é declarada, ele não esconde de ninguém desde o início do primeiro mandato dele. O que acontece? Ele quer passar leis mais duras do que as mais duras que já existem hoje, como, por exemplo, 1 ano de detenção para um motorista imigrante que for detido dirigindo sem carteira de habilitação. Dirigir sem carteira de habilitação aqui é crime. Sempre foi e sempre será. Porque nos Estados Unidos, dirigir não é um direito, é um privilégio que é concedido a você. Todo privilégio pode ser revogado. É ou não é? É. Ele queria passar essa e várias outras leis extremamente rígidas. Você sabia que aqui as blitz não são comuns? Não, elas não são comuns. Mas a polícia tá na rua todo tempo e eu costumo dizer que eles brotam da terra. De repente tá tudo indo e aí uma luzinha atrás de você. Por quê? Todos os carros da polícia aqui são extremamente bem equipados. Eles vêm com um computador de bordo e olha, eu não tô falando que aí no Brasil não tem. Tô falando da realidade que eu vivo de 21 anos aqui nos Estados Unidos, tá bom? Acalma o coração de quem tá aí do outro lado. Se aí no Brasil tiver, maravilhoso também. Eles checam todas as informações do suposto motorista do carro e lá aparece tudo direitinho, inclusive número de carteira de motorista, seguro, e aí se aparecer alguma irregularidade, o carro é parado pela polícia. Vários são os motivos que fazem com que o carro seja parado. Inclusive, eu fui parada pela polícia aqui uma vez e eu levei um susto daqueles que senti vontade de fazer xixi, coração palpitando. Por quê? Porque no momento da parada, eu imaginei várias coisas e eu pedi muito a Deus naquele momento. Quando eu fui parada dessa vez, eu não tinha uma carteira de motorista válida. A minha carteira de motorista já tinha vencido há alguns poucos anos e pelo meu status naquele momento, eu não podia renovar. Porque você só pode renovar, fazer a sua carteira de motorista aqui se você tiver um papel, um status imigratório aqui dentro que te garanta o direito de ter a carteira de motorista. Naquele momento, eu estava sem status e eu não podia renovar a minha carteira de motorista. Assim como também eu não podia deixar de trabalhar estando aqui. E olha, sem julgamentos, por favor. Esse não é mais o meu status. Eu tô trazendo aqui porque é o status de milhares de pessoas que me acompanham, de milhares de pessoas que têm parentes aqui que vivem nessa situação hoje. Só para esclarecer, porque geralmente dá um burburinho muito grande, causa um incômodo muito grande em muitas pessoas. Naquele momento, eram 7 horas da manhã, eu estava indo trabalhar, eu não tinha passado nem o sinal vermelho, eu não estava acima do limite de velocidade, o meu pneu não estava murcho, que são tudo fatores que podem ocasionar da polícia te parar. Como no computador a polícia consegue buscar, né, os dados do motorista, então automaticamente, se buscassem os dados, quem deveria estar dirigindo o carro era meu marido, que tinha carteira de motorista válida naquela época, o seguro do carro estava no
nome dele, e aí eu fui parada. Meu coração palpitou, porque eu sabia que a minha carteira estava vencida e eu podia ser presa naquele momento. Uma policial desceu. Quando você é abordado aqui, você tem que manter as suas mãos no volante, onde o policial possa ver, porque ele não sabe quem tá dirigindo o carro. Pode ser uma pessoa de bem, mas pode ser uma pessoa que queira atentar contra a vida do policial. E aí eu baixei o vidro. A primeira coisa que um policial faz quando ele te para é te pedir a sua carteira de motorista e o registration do carro. O registration é um papel que você renova a cada ano, é um selo que vai na placa do carro. Tem lá todas as informações do seu veículo, é um imposto que você é obrigado a pagar. E aí eu peguei o registration do carro e eu entreguei a minha carteira de motorista vencida para ela. Ela olhou a carteira de motorista e falou assim: a sua carteira está vencida. E aí eu olhei para ela e eu confesso para vocês que eu tava muito amedrontada com aquela situação. E aí eu virei para ela aos prantos, porque vocês me conhecem, quem não me acompanha aqui há mais tempo, depois veja aí meus outros vídeos. E aí eu falei para ela: eu sei que a minha carteira tá vencida. Ela falou: mas já tá vencida há um bom tempo, por que você não renovou ainda? Eu falei: porque eu não tenho status para renovar minha carteira. Eu não tinha o que falar, eu não podia inventar uma situação que não era verídica. Eu assumi, né, a minha situação. Ela olhou dentro do meu carro. Naquela época eu não entendi o porquê que ela falou a seguinte frase: não chore, eu sei que você é mãe. Eu falei: nossa, será que a mãe tá escrito na minha testa? E aí depois, lá na frente, depois que tudo acabou, eu vi que é porque a cadeirinha, o car seat do Brian, que ainda era pequenininho naquela época, nossa, isso aconteceu, ó, há mais de 10 anos atrás. Ela falou pra mim: eu sei que você é mãe, eu sei que você precisa trabalhar, eu tava uniformizada, né? E eu sei que dirigir aqui é necessário. Então, por favor, procure resolver a sua situação, porque eu não vou fazer nada com você, eu não vou te levar presa, mas eu tenho vários amigos de trabalho que poderiam fazer isso, porque você está cometendo uma infração. Naquele momento, eu já não sentia as pernas. Ela podia ter pegado a minha carteira vencida e jogado fora. Ela podia ter me levado presa. Ela podia ter mandado um guincho vir buscar o meu carro, porque eu não podia estar dirigindo aquele carro naquela situação. Ela podia ter marcado uma corte. Ela podia ter feito inúmeras coisas que a lei garante que podem ser feitas. Mas ela preferiu me dar um aviso de uma pessoa que tem coração, sendo funcionária do governo, e ainda falou para mim mais. Ela falou: eu não vou ficar aqui parada esperando alguém que tenha autorização para dirigir esse carro, porque eu não posso ficar aqui, eu tenho que continuar trabalhando. Eu vou confiar que você vai ligar para alguém para vir buscar o carro, porque você não pode dirigir. E eu agradeci e assim foi feito. Liguei pro Admilson, primeiro eu chorei, aí depois a gente arrumou uma amiga que foi lá buscar o carro, porque eu não podia. Aquele dia eu não conseguia fazer. E eu agradeci a Deus pelo livramento, porque podia ter sido muito pior. E aí vem a questão: mas ela agiu contra a lei? Ela não podia ter feito isso? Você tinha que ter sido presa, você tinha que ter pagado. Então, o policial aqui, ele tem autonomia pelas atitudes que ele faz. Ele é livre para fazer esse tipo de coisa. Inclusive, tudo que um policial faz é gravado no equipamento dele, tem uma câmera, fica tudo registrado. No carro também, você já deve ter visto vários vídeos a respeito de perseguições policiais, que não era o meu caso. Ninguém tava me perseguindo, gente. Só explicando para ficar mais esclarecedor para vocês. E o governador atual dos Estados Unidos, ele queria tirar esse direito dos policiais também. Ele queria que os policiais fizessem exatamente o que ele ordenasse, e que se assim não fosse feito, quem ia para trás das grades eram os policiais. Gerou um desconforto muito grande, porque estava tirando a autoridade dos policiais não fazerem coisas que para eles são inconstitucionais, porque o policial tem, né, o direito de decidir como agir em determinados momentos. É lógico que não são todos os policiais que pensam da forma que aquela policial para
para mim foi um anjo enviado naquele momento. Já fui parada mais uma vez, eu fui parada 2 vezes em 21 anos de Estados Unidos. Na segunda vez foi completamente diferente. E Deus é Deus o tempo inteiro. Concorde você que tá aí do outro lado ou não. Nessa segunda ocasião, eu tava saindo da minha 4ª casa do dia. 4ª casa e tava indo pra 5ª. Porque eu limpava 5 casas de segunda a sexta-feira. Gente, não era fácil. Mas era necessário naquele momento. Eu sou grata a Deus todos os dias da minha vida por aquela fase que eu passei. Tava indo pra última casa, já tava atrasada. Era uma área que eu passava praticamente todos os dias da semana e eu já conhecia aquela área. Tinha um caminhão na minha frente que tava numa velocidade muito baixa. E aí, como eu já tava apressada, tava atrasada, eu cortei o caminhão. Na hora que eu cortei o caminhão, eu tive que acelerar o meu carro. Na hora que eu acelerei o meu carro, eu percebi que eu tava numa área escolar. Não tinha mais nenhuma criança saindo da escola, não tinha fila, tinha acabado de acabar, mas o sinal ainda tava piscando. Eu sou mãe, eu sou muito responsável com a vida dos meus filhos e com a dos outros também. Mas eu excedi algumas poucas milhas na ultrapassagem. O carro de polícia tava parado e ele foi atrás de mim. Porque ele foi atrás de mim, eu parei o carro. E aí, naquela época, a situação era completamente diferente. Graças a Deus, a minha carteira de motorista tava válida. Eu consegui o privilégio de poder dirigir aqui com a regularização que eu consegui fazer. E aí, ele bateu no vidro, eu baixei o vidro, ele olhou pra mim assim, com uma cara muito brava. Falou pra mim, você está em uma área escolar e você estava acima do limite permitido. Você tem alguma resposta que explique? E eu olhei pra ele e falei assim, olha, eu não tenho uma desculpa, foi distração, me desculpe. E aí ele falou carteira de motorista e registration. Entreguei pra ele, ele deu meia volta, foi pra viatura. Na viatura ele checou todos os meus dados, ele viu que a minha carteira estava válida, ele viu que o registration estava pago. E na outra, quando a policial me parou, esqueci de falar o porquê que ela tinha me parado. O registration, ele tem que ser renovado anualmente. Você tem o direito de pagar até 2 anos por aquele papelzinho. E ele vence geralmente na data do seu aniversário. A gente estava em outubro daquele ano, que era o aniversário. Não, a gente estava em novembro, tinha acabado de sair de outubro. Era aniversário de DiCaprio. E o que aconteceu? Eu me esqueci completamente de fazer a renovação. Você pode fazer em pessoa, você pode fazer online. Tinham 2 dias que o selo da placa estava expirado. Foi por isso que ela me parou. E aí, ele foi na viatura, ele checou tudo, e aí, tralalá, tralalá. Mas eu tinha excedido o limite de velocidade numa área escolar. O que aconteceu? Era multa. E aí ele voltou. Gente, sem brincadeira nenhuma. Uma multa deste tamanho. E aí ele olhou pra mim muito grosso. Olhou pra mim e falou assim, você tá levando uma multa porque você excedeu o limite de velocidade em uma área escolar. Você tem 60 dias pra pagar essa multa ou recorrer. Lembrando que eu estava te filmando e eu vi que você estava acima da velocidade. Se você quiser recorrer a um direito seu de falar que eu estava errado, se eu provar que a errada é você e você estiver na frente do juiz, além da multa, você ainda vai pagar todos os encargos honorários do juiz. Eu falei, não, moço, eu não vou recorrer. Assumi que tá errado, tá tudo certo. E aí, na hora que eu olhei o valor da multa, era uma multa dobrada. Eram quase $500 numa semana de Natal. E eu não tava numa situação financeira confortável. E aí, eu lembro que foi automático, foi mais forte do que eu. Olhei pra ele e falei assim, moço, mas por que esse valor todo? Eu nunca fui multada, eu nunca cometi uma infração no trânsito. Ele falou, você tá numa área escolar, isso é gravíssimo, a multa é dobrada. Virou as costas e foi embora. Naquele momento, eu senti assim, uma dor no coração, porque era semana de Natal e eu não sabia nem de onde eu ia tirar dinheiro para comprar presente para os meus filhos e eu ainda tinha uma multa de quase $500 para pagar porque eu estava atrasada para chegar no trabalho. O valor da casa, eu tinha que fazer 4 limpezas para conseguir pagar essa multa, mas tá tudo certo. Mesmo assim, eu agradeci a Deus, porque naquele momento
momento, se eu estivesse sem carteira de motorista, eu não ia ganhar uma multa que eu paguei. Eu ia ser presa naquele momento. E situações acontecem sem que a gente esteja esperando. E o estado que você mora determina muito como é que você vai ser tratado em um momento de incidente, porque não foi minha intenção, mas eu fiz. Eu já vivi vários outros momentos de felicidade, de tristeza, de apreensão, de medo aqui nos Estados Unidos. E em todos eles eu tirei algo de bom. Eu me tornei uma pessoa melhor a cada dia. As dificuldades, os medos, os problemas, o que eu não conseguia resolver por mim mesma, sempre foram resolvidos por Deus, porque sem Ele eu nada seria. Hoje em dia eu olho para trás para ver a minha caminhada até chegar aqui, tudo que eu sonhei em ter um dia, o que eu consegui e o que eu não consegui, porque aqui a gente sonha e sonha sem limites, porque quando a gente sonha se realiza. Houve uma época na minha vida que o maior desejo é que eu conseguisse entrar no DMV, que é o órgão aqui onde você renova, onde você faz a sua carteira, e eu não podia, porque eu não tinha o documento. Gente, teve uma vez que eu fui justamente para pagar o selo do carro, e aí eu tava lá na fila esperando a minha vez, e aí tinha um cidadão americano que tava passando de cadeira em cadeira, ele tava visivelmente alcoolizado, pedindo dinheiro, porque ele precisava renovar a carteira de motorista dele e ele não tinha o dinheiro para pagar. Quando eu vi aquela situação, eu falei, meu Deus, ai meu Deus, eu tenho o dinheiro para pagar, mas eu não tenho um número no papel para mostrar para que eu consiga fazer. E aí, o que eu fiz? Eu fui correr atrás de conseguir esse número, eu fui correr atrás de conseguir fazer, e Deus realizou grandes sonhos na minha vida. Então, você que tá aí do outro lado, independente do estado que você mora, independente do lugar onde você está, tá nos Estados Unidos, tá no Brasil, tá em qualquer outro lugar, tá dentro do Brasil mesmo, em um estado que não é o seu, tá no Nordeste e é mineiro, tá em São Paulo e é nordestino, escuta aqui que eu vou te falar. Você é extremamente corajoso, porque imigrar é um ato de coragem. A gente precisa largar tudo, a nossa história, a nossa vida, tudo, a nossa bagagem para trás, para recomeçar. E recomeços nunca são fáceis, porque você sai da sua zona de conforto e vai para o desconhecido total e completo. Imigrar é um ato de coragem que só quem faz sabe. E esse ato de coragem vem cheio de dedos apontados e julgamentos e dificuldades e ansiedade, coisas que te fazem desistir todos os dias da sua vida. Deixa eu te falar, você teve coragem de ir para frente sem olhar para trás. Então seja corajoso também para enfrentar um momento de dificuldade que você está passando, sabe por quê? Tudo na vida passa. Tudo na vida passa. Então, se você tá com o coração aflito por causa dessa situação que tá acontecendo agora, acalma seu coração. Corre atrás de regularizar a sua situação, sabe? Se precisar voltar, volte. Quem fez uma vez faz 2, 3, 4, 5 mil. Porque o que você mais precisa para ir para frente na sua vida tá dentro de você. A capacidade de ir. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu tô procurando me informar detalhadamente de tudo que tá acontecendo aqui para eu trazer para vocês de uma forma leve, sem desespero, para mostrar o que realmente está acontecendo, o que pode e o que não pode. E eu espero que você compartilhe esse vídeo se tem alguém que tá nessa situação, se tem alguém que precisa escutar, e que você deixe uma curtida, um comentário. Se ainda não acompanha o canal, se inscreve e volta aqui amanhã, porque amanhã é outro dia. E ó, nesse dia você vai precisar ser corajoso de novo e de novo e de novo. Beijo no seu coração e até amanhã, se assim o Senhor permitir.